Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre ecologia geral, né? Um módulo que vocês já deram início ao estudo. Vocês viram que ecologia, ao pé da letra, né? A etimologia do termo ecologia significa estudo da casa, onde logia é estudo, eco é casa. E essa casa se refere ao meio ambiente, ao local onde as espécies estão inseridas. Mas quando a gente fala meio ambiente, nos dá a impressão de que a gente só pensa em ambientes naturais. Mas não, vocês viram também que quando se trata da espécie humana, nós também estamos inseridos em um meio ambiente. Então, quando nós falamos de ecologia, né, na natureza, nós estamos falando sobre as árvores, sobre o solo, sobre a atmosfera, as condições climáticas, mas quando nós estamos falando da nossa espécie, que também é passível de estudo, nós estamos inseridos em um ambiente onde a gente precisa estudar as condições de sobrevivência da espécie humana. Então, na ecologia, nós estudamos também a questão da tecnologia, da saúde pública, né, as políticas públicas também. Então, ecologia é um termo muito abrangente, sempre envolvendo os fatores bióticos, que é a porção viva desse ambiente, e os fatores abióticos, que é aquilo que não é vivo, é a porção não viva, mas que contribui diretamente para a manutenção das espécies. Vocês viram, né, alguns conceitos importantes, o que é uma população, o que é uma comunidade, né, um nicho ecológico. E agora nós daremos continuidade com esse conteúdo falando sobre processos químicos que ajudam a manter as espécies no planeta. Ok? Vamos lá ver umas figurinhas? Bom, vamos fazer uma abordagem agora sobre o fluxo de energia nos ecossistemas. Então, um processo bioquímico muito importante é o processo da fotossíntese, né? Então, vamos entender o que é fotossíntese. A etimologia, o estudo das palavras, né? A gente corta as palavras em pedacinho para facilitar a sua compreensão. Na palavra fotossíntese, nós temos a expressão foto, que quer dizer luz, e a expressão síntese, quer dizer fabricação. Então, eu posso dizer que algo está sendo fabricado na presença de luz. A luz, a energia luminosa, permite a conversão dessa energia em energia química. Então, o Sol ele é contribuidor direto desses processos químicos, onde moléculas inorgânicas são convertidas em moléculas orgânicas. Então, nós temos a absorção do gás carbônico. Vale ressaltar que é muito importante essa absorção de gás carbônico, uma vez que ele está envolvido, é um gás envolvido em vários processos que contribuem, inclusive, para o efeito estufa, né? Ele prende o calor, digamos assim, né? De maneira bem simples. Ele prende o calor abaixo da atmosfera, dando um efeito, uma sensação térmica maior, mais do que aquilo que a Terra é capaz de suportar. Então, isso já é um fator positivo da fotossíntese. Outro fator positivo é que libera oxigênio. Bom, oxigênio é uma molécula importantíssima nos nossos processos bioquímicos. A respiração pulmonar, a ventilação pulmonar que capta esse oxigênio faz com que esse oxigênio, por meio da circulação sanguínea, chegue nas nossas células e nós obtenhamos, assim, energia por meio do processo da respiração celular. Então, é indiscutível a importância do oxigênio. Sem o oxigênio, a maioria dos seres vivos não sobrevivem. A produção de glicose, que é a molécula orgânica que eu falei, açúcar. Então, nós temos esse açúcar que nos dá energia e eles entram em cadeias, né? Que nós vamos discutir mais adiante, que são as cadeias alimentares. Ok? As nossas células. Célula é uma estrutura microscópica que está presente em todos os seres vivos. Não existe ser vivo que não seja dotado de célula, desde o mais simples, a bactéria, até os mais complexos, como os nós humanos. Todos os processos químicos, chamados de metabolismo, nos seres vivos, ocorrem em nível celular.
Então, a utilização daquele oxigênio que é liberado pelos vegetais e pelas algas que vivem no biociclo marinho, ele alcança o interior das nossas células e assim promove a produção de energia, tá? E reações metabólicas importantes para o funcionamento do organismo. Então, é aí que o oxigênio vai parar. Como é que a planta consegue fazer esse processo? E por que a planta, não só as plantas, tá? Também as algas conseguem fazer esse processo e a gente não. Porque nós não temos essas estruturas verdinhas aí. Nós chamamos de cloroplastos. Seres mais simples não precisam nem ter o cloroplasto, eles têm a pigmentação. E essas pigmentações, a clorofila no caso dos vegetais e no caso das algas protistas, essa pigmentação auxilia na absorção de luz. Né? E a absorção de luz é que permite a conversão das moléculas, né? Aquele rearranjo molecular, transformação da molécula inorgânica em uma molécula orgânica, a produção de açúcar, traduzindo em miúdos. Então, esse processo é muito importante. Então, a fotossíntese não só auxilia na produção de oxigênio, como também permite a produção de alimento. Né? Os seres que fazem a fotossíntese, mais adiante ali na cadeia alimentar, nós vamos perceber que eles são classificados como produtores. O que são essas estruturazinhas que vocês estão vendo aí? Essas estruturas são estruturas microscópicas, parece uma boquinha, né? Tanto que o nome deriva da expressão boca mesmo, elas são chamadas de estômatos. Estômato também significa boquinha. Tá? Então, os estômatos são estruturas microscópicas presentes na superfície das folhas dos vegetais. É por eles que há processos de trocas de gases, o gás carbônico entra, o oxigênio sai, né, no processo de fotossíntese. A planta precisa, vocês já viram que a planta precisa absorver gás carbônico e liberar oxigênio. Então, uma estrutura, ela tem outros papéis, né, que nós não vamos discutir agora, é uma estrutura muito versátil e muito importante nesse processo de obtenção de energia, que é um processo de fotossíntese. O que são, então, essas estruturas que nós estamos vendo? Bom, são seres vivos, né? Então, a gente vê aqui, ó, compreendido em linhas, uma cadeia de seres vivos, onde o primeiro que nós percebemos aqui, ó, é um vegetal. O vegetal, ele produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Ele não precisa comer nada, porque no processo de fotossíntese, ele já produz açúcar para você, para mim, para todos os seres vivos e para ele mesmo. Então, o açúcar que é produzido na fotossíntese, ele também consome, né? Ele transfere nos próximos níveis tróficos, mas também consome. Então, a gente chama isso que eu circundei de vermelho de uma cadeia alimentar, porque eu tenho seres encadeados. Olha lá, o molusco ali se alimenta do vegetal, o peixe se alimenta do molusco e a ave se alimenta do peixe. E assim segue o mesmo princípio para as demais cadeias. Tá? Então, todas as cadeias são compreendidas por um produtor ou vários produtores que transferem a sua energia, obtida por meio da luz, no processo de fotossíntese, passa para o próximo nível trófico. Nível trófico, a palavra trófico vem do grego, que significa alimento, nutrição. Passa para o próximo nível trófico e esse próximo nível trófico transfere para os demais. Então, nós classificamos, vamos lá, para fins didáticos, nós classificamos todos os vegetais como produtores, tá? Vou colocar o pezinho de produtor. Todos os seres que comem somente vegetais, nós chamamos de consumidor primário, são os herbívoros. Os seres que se alimentam desses animais herbívoros são chamados de consumidores secundários ou consumidores de segunda ordem e assim por diante. Então, aqui nós temos consumidor de terceira ordem, consumidor terciário. Alguns animais, eles podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes momentos. Então, tem animais, que se alimentam de consumidor primário, uma hora, e outra hora ele se alimenta de consumidor secundário. Então, ele pode ocupar níveis tróficos diferentes, conforme a situação e a disponibilidade de alimento. Na real,
vou contar a verdade para vocês. As cadeias, elas não existem, elas são apenas citadas para fins didáticos. O que existe, na verdade, são as teias, que são cadeias que se entrelaçam, porque uma espécie ela não pode comer um único tipo de alimento, ela não pode se limitar a se alimentar de uma única coisa exclusivamente. Olhem a zebra. A zebra ela come vários tipos de vegetais. Ó, esse vegetal aqui, ele serve de alimento para vários seres vivos. Então, o que nós percebemos? Uma espécie ela não deve se limitar a um tipo só de alimento. Ela tem que ingerir vários tipos de alimento, porque mediante a escassez de um tipo de alimento, aquele determinado tipo de alimento que supostamente ela serviria de alimento a ela e fosse exclusivo, acarretaria num sério problema, porque se esse vegetal, suponhamos que um animal aqui, o rato, vamos lá, ele só ingere essa planta aqui. E se essa planta entrar em extinção? Opa, ele não tem mais o que comer, então eu vou ter uma extinção em sequência, em cadeia. Então é necessário que os seres vivos diversifiquem os seus tipos de alimento, para que não se sujeitem a um determinado tipo de desaparecimento, uma extinção. Tá? Então, na verdade, as cadeias, elas são compreendidas em inúmeras teias, ok? Bom, nessa parte da apostila de vocês, página 33, ele pede que vocês abordem um pouco do que vocês sabem sobre esse processo vital tão importante, que é a fotossíntese. Vou dar um exemplo, né, bem simples. Vocês tomaram café da manhã hoje? Bom, o que vocês comeram? Ah, professora, eu não comi nada vegetal, não, detesto fruta, detesto verdura. É isso que eu escuto muito em sala de aula. Não deveriam. Mas você comeu lá o seu pãozinho. Bom, o pão não é planta? Não, mas o pão é feito com a farinha. A farinha de trigo. O trigo é um vegetal. Aí você toma um café. Ah, o café é extraído de um vegetal. Não, professora, eu tomei leite. Leite de quê? Leite de vaca. Ah, te peguei, professora. A vaca é um animal. Mas, gente, o que a vaca come? Então, a gente precisa parar para pensar que os vegetais, mesmo que não diretamente, são essenciais na nossa rotina. Aquele remédio que está no seu armário, que você está tomando para sua gripe agora, ele foi feito basicamente com extratos vegetais e muitas outras coisas que circundam a nossa rotina são feitas, são extraídas, são oferecidas pelos vegetais, né? Então, é indiscutível. A gente tem que atuar com a consciência da preservação dos vegetais em virtude da importância que eles nos trazem, ok? Então, façam nas linhas essa abordagem, essa conscientização de como os vegetais contribuem na rotina de vocês, na nossa rotina. Viram como as plantas não são só apreciáveis aos nossos olhos, agradáveis aos nossos olhos, quando a gente olha uma paisagem, vê flores, árvores, elas são importantes em inúmeras funções. Então, sem os vegetais, nós não conseguiríamos sobreviver. Tá? Então, a gente tem nessa abordagem da apostila, já que é o estudo da ecologia, o estudo da casa, né, que envolve o nosso planeta, essa abordagem também da conscientização da preservação das nossas espécies vegetais. Fora os valores potenciais, né? Tem muito vegetal que está aí que nós não sabemos se tem algum extrato que pode trazer a cura de alguma doença, né? A cura dessa doença, dessa pandemia, por exemplo, ou de várias outras doenças. Então, existe nos vegetais também algum segredo que nós chamamos de valor potencial, que é importante termos consciência para preservar essas obras divinas tão apreciáveis, né? Então, espero que vocês tenham compreendido. Sigam para os exercícios e me chamem no aplicativo para as dúvidas, ok? Beijo!